Fórmula 1 teve que esclarecer a confusão da interpretação dos rádios da Ferrari durante a corrida da China. Hamilton comenta sobre seu desempenho na China, pois na sprint correu bem, na corrida não. O que aconteceu? McLaren revela que Norris quase abandonou na China. Red Bull afirma que vai analisar substituir Lawson. Lawson não fica parado e já provoca Tsunoda. Tsunoda responde Lawson. Verstappen entra no meio dessa briga, mas justifica a dificuldade do carro e exige que a Red Bull já faça alguma coisa o quanto antes. Senão, Verstappen não vai ficar na equipe. E é aí que entra a Mercedes. As principais e mais relevantes notícias do mundo da Fórmula 1 nesta segunda-feira, dia 24, para você, pós-GP da China, que aconteceu ontem, domingo. Você tem encontro marcado aqui no canal TTF1 todo dia no início da noite, com informações sem especulação, sem rumor, sem enrolação, sem achismo, tudo pra você, direto e reto, aquela cobertura interativa da Fórmula 1. E já adianto, durante essa semana vou lançar vídeos específicos analisando tecnicamente a corrida de Bortoleto, a situação ocorrida na Ferrari e também na McLaren, no GP da China. Aguardem, o vídeo tá bem legal. A FIA precisou esclarecer a confusão que ela fez na omissão, ou seja, deixou de mostrar os rádios corretos da equipe Ferrari, o que ocasionou uma má interpretação em praticamente todas as transmissões oficiais da Fórmula 1. Até eu caí nessa má interpretação. Por isso que nos meus vídeos específicos, onde eu analiso a corrida de um piloto ou equipe, eu assisto toda a corrida e ouço todos os rádios que esse piloto conversou com a sua equipe. Eu, juntamente com os membros do canal, que inclusive vários novos membros entraram no canal nos últimos dias, muito obrigado pelo carinho de vocês. Os membros do canal lá no grupo Zap Zap, que entendem mais de inglês que eu, me ajudam na tradução e interpretação, e assim eu posso passar algo muito crível para vocês. Então a Fórmula 1 teve que se manifestar sobre a confusão que ela fez na corrida. Resumindo, em dado momento, Hamilton estava mais lento que Leclerc, e Leclerc estava atrás de Hamilton. A transmissão fez parecer que a equipe pediu para Hamilton ceder a sua posição para Leclerc, mas não foi bem assim. Foi Hamilton que, na verdade, se disponibilizou a trocar de posição com Leclerc, mas ele faria isso em um momento oportuno. Depois que Leclerc se aproximasse mais, assim Hamilton não seria tão prejudicado. Ele não precisaria frear para ceder o lugar para Leclerc, por exemplo. Então, foi uma proposta amigável do próprio Hamilton, que reconheceu que estava lento, mas a transmissão fez parecer que foi uma ordem de equipe severa, e isso ficou muito feio. A Fórmula 1 teve que vir esclarecer a confusão que ela fez na transmissão. E é claro que isso não agradou nem um pouco o chefe da Ferrari. Eu sempre me baseio em informações direto da fonte, para passar para vocês, pois eu não gosto de rumores. Mas agora, a própria fonte está distorcendo as informações? Aí fica difícil, né? Mas foi um caso isolado, vamos continuar. Hamilton fala que o desempenho do carro estava lá. E agora entramos numa polêmica interna do próprio Hamilton e da Ferrari durante o GP da China. Hamilton comenta que seu carro tinha desempenho, principalmente na corrida sprint, onde ele liderou com facilidade e venceu a corrida sprint, que é uma corrida curta, com pouquíssimas voltas. Mas falando diretamente da corrida oficial, a mais longa, o carro também tinha desempenho, mas a janela de operação era muito menor, ou seja, era difícil colocar o carro na temperatura ideal para que ele ficasse com desempenho. E isso foi culpa de uma alteração que a Ferrari fez no carro do Hamilton depois da corrida sprint. Então, durante a qualificação sprint e a corrida sprint, o carro do Hamilton estava muito bom, talvez o melhor do fim de semana, mas a Ferrari fez uma configuração no carro do Hamilton, para o carro do Hamilton, que só tinha sido testada pelo Leclerc, e daí colocaram no carro do Hamilton. E não funcionou muito bem. E Hamilton fala sobre isso, que na corrida sprint tínhamos um carro muito bom, mas fizemos algumas mudanças, porque estávamos tentando melhorar ainda mais o carro, mas como resultado, pioramos muito o carro na qualificação e piorou ainda mais na corrida. Inclusive, Hamilton desmentiu rumores dizendo que a Ferrari levantou a altura do carro do Hamilton, por isso perdeu desempenho, mas não foi isso. Foram mudanças geométricas, acerto fino em outras partes do carro, que piorou o desempenho do carro. E olha que curioso, além de piorar o desempenho do carro, ainda fez com que ele fosse desclassificado da corrida por raspar muito a prancha de medição que fica logo abaixo do carro. Que situação, hein? Ou seja, talvez se o carro do Hamilton continuasse na configuração da corrida sprint, a Ferrari não mexesse no que deu certo. Se fosse aquela configuração, talvez Hamilton teria muito mais chances nessa corrida, possivelmente não seria desclassificado. Já pensaram nisso? Poxa, que grande cagada que a Ferrari fez. E é por esse e outros motivos que Hamilton fala que o desempenho do carro está lá. E não é pouco não, é muito desempenho. O carro da Ferrari ainda vai surpreender em muitas corridas, mas a Ferrari ainda precisa aprender muita coisa, revelou Hamilton no final da entrevista. E realmente precisa, pessoal, porque os dois carros da equipe estavam irregulares no final de uma corrida. Isso é algo raro de acontecer. Para os dois carros serem desclassificados, a equipe tem que cometer muitos erros ou tomar decisões que não foram bem calculadas.
Lando Norris quase abandona o GP da China. Ele que até as últimas voltas ficou muito próximo do Piastri. Na verdade, o Piastri, que era o líder, e o Norris ficaram basicamente o tempo todo alternando de 2 a 3 segundos. Norris atrás do Piastri. Porém, restando aproximadamente 10 voltas para o final, Norris reclamou de problemas no freio, que, naquele momento, era problema tranquilo, dava para contornar, mas nas últimas voltas ficou muito pior. Então, o problema que era controlável passou a ser muito crítico no final da corrida, e foi muito estressante e apavorante para todos lá no pit lane, tanto que na última volta estava no limite. Norris virou 5 segundos mais lento aproximadamente. E a equipe revela que se a corrida tivesse mais 1 ou 2 voltas pelo menos, Norris não conseguiria finalizar. Rapaz, que sufoco, hein? E sobre essa situação do Norris, o Zac Brown, o diretor da equipe McLaren, muito midiático, fez um comentário bem pertinente. Ele falou que é difícil para um piloto pilotar com bom desempenho sem confiança no freio, com o freio não funcionando bem. Bom, nós pudemos ver isso na pele no Bortoleto lá na Austrália, na verdade, já fiz um vídeo sobre isso. Aqui na China, ao menos no final da corrida, Norris passou por isso. E por esse motivo, a equipe aliviou um pouco a barra ali para cima do Norris. Mas o diretor da equipe disse que Norris poderia se aproximar muito mais do Piastri se não fosse o problema no freio. E depois voltou a aliviar a conversa, dizendo que se aproximar é uma coisa, passar é outra coisa. Portanto, ele acredita que Norris poderia ter sido mais rápido no GP da China se não fosse os problemas no freio. Concorda com ele, pessoal? Comenta aí. Agora, olha que interessante. Lembra que o Liam Lawson largou do pit stop lá no GP da China? Qual o motivo disso? Teste. Pois é, chefe da Red Bull revelou isso. Já que o Liam Lawson foi ruim na qualificação e largar em último não faria praticamente diferença alguma, então a equipe fez várias alterações no carro. Lembrando, após a qualificação, se a equipe altera o carro do piloto, ele vai ser penalizado e largar no fundo do grid, ou do pit stop, pior ainda. E foi isso que a Red Bull fez. Então alterou o carro do Liam Lawson e a corrida foi um grande teste para o piloto e para a equipe, que testou várias coisas. O chefe da Red Bull fala que o carro estava com 600 sensores e mais de 400 engenheiros trabalhando e analisando os dados coletados durante a corrida da China. E as informações coletadas, boa parte, é sobre como o Liam Lawson está se adaptando ao carro e como a equipe pode ajudar ele nesta adaptação, que claramente não está sendo nada fácil. Ajudar o piloto a encontrar onde estão seus principais problemas, dificuldades, o que está causando a inconsistência para o piloto dentro da pista. E o chefe da equipe alivia a barra para cima do piloto, dizendo que ele continua achando que o Liam Lawson tem potencial e a equipe vai fazer de tudo com os dados coletados até agora para ajudar ele a entender o carro. E por ser um piloto Red Bull, a mídia fica muito em cima dele, pressão por todos os lados, e o chefe da equipe sente muito por ele por causa disso. Não é fácil ser piloto Red Bull. Ele teve 2 fins de semana difíceis, então a equipe tem o dever de cuidar dele e fazer o melhor que puder para apoiar Liam Lawson nesse momento de dificuldade. Pois ele reforça, Liam Lawson é um piloto jovem e muito capaz, a equipe sabe disso, mas a equipe não está vendo ele ser capaz, ter essa capacidade no momento. Ao mesmo tempo que Horner, chefe da Red Bull, defende o Liam Lawson e a dificuldade que ele vem tendo, Tsunoda faz comentários sobre o assunto. Claro que encheram ele de perguntas sobre a possível ida dele à Red Bull, correr no lugar do Liam Lawson, se ele conseguiria domar o carro da Red Bull, entre outras coisas. Ele respondeu categoricamente que ele nunca pilotou o RB21 e ele não sabe porque o Lawson está tendo dificuldades com o carro, pois o Tsunoda não estava na pista no mesmo tempo em que Max Verstappen, nos testes lá em Abu Dhabi. Então ele não sabe a diferença do carro da Red Bull para o carro do Racing Bulls. Mas é o seguinte, Tsunoda dá uma alfinetada, dizendo que, como piloto, todo piloto tem que saber se adaptar a vários tipos diferentes de carro. Alfinetada, hein? E disse mais que a corrida em Suzuka, no Japão, a casa dele, o circuito tem características bem diferentes e vai ser interessante ver o desempenho da Racing Bulls, pois o Tsunoda, como piloto da Racing Bulls, um dos carros mais bonitos do grid, vem entregando um bom desempenho, embora a equipe não ajude muito. Mas é claro que Liam Lawson respondeu à alfinetada do Tsunoda, e foi bem direto, viu? Dizendo que Liam Lawson já correu contra o Tsunoda por vários anos, em categorias diferentes, e venceu o Tsunoda. E também venceu o Tsunoda na Fórmula 1, quando foi colega de equipe dele. Então, Tsunoda pode falar o que ele quiser. Essa foi forte, hein? Oi, bebê, cadê minha mãe? Não encheu a bexiga? Papai trabalhando, dá uma licença, tá?
E depois, ainda na mesma entrevista, Lawson comentou sobre a dificuldade dele no GP da China. Mais ou menos aquilo que o chefe dele comentou. Ele sabia que ia ser difícil largando do pit stop, porque eles tentaram algo diferente com o carro, mas infelizmente não funcionou da maneira que eles queriam. Então realmente foi um fim de semana muito difícil. Ele não teve tempo para se acostumar com o carro e suas novas configurações, mas ele precisa descobrir o mais rápido possível uma maneira de se acostumar com o carro. Mas no final, ele revelou que ele não é burro, e se ele não entregar desempenho, ele pode não ficar na equipe. Então ele está focado em se acostumar, aprender e entender o carro o mais rápido possível. E agora entra Verstappen no meio disso tudo. Pois é, Verstappen deu uma longa entrevista com a opinião dele sobre o assunto. Presta atenção. Ele diz que por razões genéticas fundamentais, o RB21 tem muita subviragem. Subviragem quando o carro escapa de frente e sobreviragem quando ele escapa de traseira. Essa característica é ainda mais extrema do que o ano passado, mas a princípio isso não é desagradável ao dirigir, pois o Max Verstappen ainda pode tirar máximo proveito disso. Mas mesmo assim, o carro é muito lento. Melhorar o carro vai levar tempo. E atualmente, para o Max Verstappen, que sempre é muito franco e direto em suas entrevistas, disse que a Red Bull está claramente atrás da McLaren, da Ferrari e da Mercedes. É o que parece para ele. Contudo, na entrevista, Max Verstappen meio que defendeu Liam Lawson, dizendo que quando Liam Lawson estava no Racing Bulls, ele praticamente estava do mesmo nível que Yuki Tsunoda. Não havia muita diferença entre eles. Caso contrário, a equipe não teria decidido em colocar Liam no carro. Mas agora existe muita diferença, e o desempenho do carro do Racing Bulls está muito próximo ao desempenho dele, próprio Max Verstappen. E quando Max Verstappen conversou com Liam Lawson, Lawson disse que é muito mais difícil pilotar o carro da Red Bull do que pilotar o carro da Racing Bulls. E que por esse motivo, se você pegar a média de desempenho dos carros da Racing Bulls e dos carros da Red Bull, a média vai ser muito próxima. Max Verstappen está dizendo isso, tá? Portanto, Max Verstappen finaliza dizendo que, se você entregar o carro da Racing Bulls para Liam Lawson, Lawson vai ser mais rápido do que está sendo com o carro da Red Bull, pois o carro da Red Bull é extremamente difícil para guiar. E calma que ainda tem mais entrevistas sobre a situação da Red Bull. É, pessoal, não acabou ainda não, e aqui a informação é completa para você, e direta. Lembra que o chefe da Red Bull disse que coletou bastante dados e fez testes com o Liam Lawson lá no GP da China para entender melhor o carro? Então, os dados foram coletados. E a Red Bull descobriu que o carro dela, pelo menos na China, com pneus médios, não tinha rendimento nenhum. Por isso, Max Verstappen, enquanto ficou de pneus médios, perdia em ritmo para até as duas Ferraris, que estavam com problemas. Mas quando a Red Bull colocou pneus duros no Max Verstappen, encontrou seu ritmo e ficou mais rápido que as Ferraris, e conseguindo acompanhar até mesmo o ritmo de Russell. Claro, somente Max Verstappen conseguiu fazer isso. E os engenheiros da Red Bull disseram que com esses dados, eles já estão trabalhando em uma atualização chamada precoce para o carro, para mudar e atualizá-lo o quanto antes, para ver se consertam esse desequilíbrio do carro da Red Bull. Então a Red Bull já está trabalhando rapidamente numa atualização que poderemos ver já no GP do Japão. Afinal de contas, tem 2 semanas até lá. E agora vem o ponto problemático para a Red Bull. Liam Lawson ficar com dificuldades com o carro, tudo bem, não tem problema. Agora Max Verstappen reclamar que o carro tá ruim, é o 4º melhor das equipes, e exigir atualização, isso é preocupante. Pois a Red Bull volta a admitir que existe cláusula de desempenho no contrato do Max Verstappen para a Red Bull, onde a Red Bull é obrigada a entregar um carro vencedor de corridas para Max Verstappen. E se não fizer isso, a Red Bull não poderá segurar Max Verstappen. Eles sabem que o carro possui um déficit técnico. A Red Bull precisa descobrir como construir um carro vencedor novamente e dentro de um prazo para Max Verstappen. Por isso, uma rápida atualização seria boa. Normalmente, os pilotos decidem para onde vão antes da metade da temporada. Veremos se esse vai ser o caso. É, pessoal, vamos aguardar isso, porque essa novela tá boa de acompanhar. A Red Bull afirmando mais uma vez que Max Verstappen pode sair da equipe caso ela continue com um carro ruim, onde que a mídia foi perguntar mais uma vez para a Mercedes, que foi a equipe mais ousada no ano passado a contratar Max Verstappen. E isso ficou explícito. Toto Wolff queria Max Verstappen, fez propostas para ele. E esse ano, os dois já voltaram a conversar. Então, perguntaram para Toto Wolff se ele ainda poderia contratar Max Verstappen, e a resposta dele, é claro, foi muito evasiva. A Mercedes gosta dos 2 pilotos atuais. Elogiou bastante George Russell, dizendo que ele está sendo um ótimo chefe de equipe, um ótimo líder de equipe, e Antonelli dispensa comentários. O jovem piloto italiano de apenas 18 anos, que vem se destacando com bom desempenho, é a galinha dos ovos de ouro para o chefe da Mercedes. Então, por enquanto, Mercedes está tranquila com os seus 2 pilotos. Mas nós sabemos que ano passado, Russell
era a segunda opção e Max Verstappen era a primeira opção da Mercedes. Veremos até quando Toto Wolff, chefe da Mercedes, chefe, diretor e sócio da equipe Mercedes, vai manter este discurso sobre George Russell. Pessoal, muito obrigado a todos os novos membros do canal. Vários novos membros. Obrigado, tá? White Brasil, Despachante, Parrela, Robson Campos, Marcos Sarges, Vinícius Alves, Jailson dos Santos, Giga Souza, Jonathan Rodrigues, Henrique, Felipe, muito obrigado pelo carinho de vocês. Lembrando, todo membro do canal tem acesso ao nosso grupo Zap Zap, que pode me ajudar e participar de todo o conteúdo que eu produzo aqui, principalmente, futuramente, nas transmissões que eu farei, entre outras coisas. Quer participar? É só virar membro do canal. Forte abraço. E lembrando, ainda essa semana vai ter vídeo exclusivo da análise técnica do GP da China, com foco na equipe do Bortoleto, na McLaren e na Ferrari, tá? Aguardem. Um abraço.